pessoal, bem-vindos aqui ao segundo vídeo da Arte Selvagem de Conan e dando prosseguimento àquele meu projeto de recriar a capa da Espada Selvagem de Conan número 29 da Abril, lá da década de 80, né? Porque foi a primeira HQ com que eu tive contato com o universo iboriano, né? Com o universo do Conan. Então eu decidi recriar aquela capa em 3D e fazer um colecionável, fazer um diorama mesmo, para ter ela bonitinha na minha estante. Eu havia feito aquela criatura, né, do poço, né, criatura do poço, que o Howard se refere a ele apenas como o negro, né, e agora eu estou fazendo a capa, agora eu estou fazendo o Conan, né, de acordo com como está na capa. E eu tive algumas surpresas, não muito positivas, mas vou querer compartilhar com vocês. É muito difícil você pegar uma arte que é bidimensional, que é uma pintura, né, que é uma arte do Val Mayerik lá, e transportar isso para o 3D. Eu vou mostrar para vocês, olha só. Bom, gente, então essa aqui é a minha versão do Conan, tentando reproduzir este Conan aqui da capa da ESC 29, né? E eu dei de cara com alguns probleminhas, algumas coisinhas que eu precisei adaptar e que, bom, são interessantes da gente comentar, né? Assim, vamos lá, deixa eu ver por onde eu começo. Bom, de cara, a primeira coisa que eu observei aqui é que o Conan, nessa arte, ele tem um cabelo muito comprido, né? A gente, principalmente na Espada Selvagem, como a maior parte dos trabalhos ilustrações eram desenhos do John Buscema, né? O John Buscema não fazia o cabelo do Conan tão comprido assim. Então, esse cabelo aqui muito comprido já é um pouco diferente do que a gente estava habituado com o Conan na ESC, né? E eu tive um probleminha com ele, porque ele tem algumas mechas muito soltinhas aqui, olha, esses fios aqui são mechas, na verdade, né? Fininhas, muito soltinhas. Como a minha intenção é fazer um colecionável, se eu reproduzisse isso, eu fiquei com medo disso quebrar na hora da impressão 3D, eu não ficar forte, né? E eu fiquei, agora, o que eu vou fazer? Então eu meio que dei uma adaptada. Ela tá aqui um pouquinho, né? Não tá tão soltinho como tá aqui, né? Uma outra coisa, na franja aqui a gente percebe umas mechinhas soltas. Eu não quis fazer isso também. O Howard, ele fala muito que o Conan tem o cabelo bem reto, né? Aquela franjinha bem reta mesmo. E nas artes do John Buscema isso também não é muito seguido à risca. Aqui eu peguei um meio termo, né? Apesar de ter essas entradas aqui, no geral é um corte reto, né? E eu realmente fiquei sem saber o que fazer, porque eu queria ser o mais fiel possível à arte do Val Mayerik, mas ao mesmo tempo eu comecei a encontrar alguns probleminhas assim de adaptação. Por exemplo, esse colar aqui dele, né? A gente vê que o colar tem essas 3 joias aqui e ele está suspenso aqui, não está nem encostando no peito dele, tanto que tem sombra das joias direto no peito dele. Mas se eu fizesse esse colar com essas joias suspensas, é mais uma coisa que iria dar problema na impressão. Iria ficar frágil, talvez não conseguisse imprimir. Então eu precisei colar, né? Aqui essas joias no peito dele. Elas estão coladas aqui, ó, tá vendo só? Então, uma adaptação, né? Precisei fazer uma adaptação. Encontrei alguns problemas assim nas pernas. Essas proporções das pernas funcionam muito bem aqui na ilustração. A perna dele está um pouco mais fina, eu fiz uma um pouco mais musculosa. Nessa adaptação aqui está funcionando muito bem, mas infelizmente quando eu fiz aqui no 3D, porque agora não está mais assim, né? Mas quando eu fiz que ficou exatamente assim, ficou estranho. Eu fiquei achando que as proporções estavam estranhas. Eu sou animador, tá? Eu estou fazendo sculpt aqui, mas profissionalmente eu sou animador. E quando a gente faz animação, é muito comum que a gente faça uma animação que para a câmera ela funciona muito bem. Às vezes uma pose na câmera funciona muito bem, mas se você olhar por outro lado, tá errado. Você está quebrando o braço do personagem, você está fazendo alguma trapaça para ficar bonito para a câmera, mas que no geral a coisa tá errada. Então, no meio bidimensional, a gente engana às vezes a imagem, sabe? E aqui é uma pintura, então muita coisa ele acaba meio que enganando aqui também, né? E aí quando a gente vai reproduzir, a gente vê que aquilo não combina exatamente.
A resolução não me permite ver exatamente aqui como que o material da bota, né? Então eu meio que adaptei, eu peguei, baseei a bota, fiz uma bota baseada na bota que o Conan usa em outras histórias, né? Então, e aqui esse tecido também, essa tanga, ela tem um tecido aqui que ele não tem tantos vincos, né? Mas que também não me agradou quando eu fiz, então eu fiz bastante mais vincos assim. Então, como vocês estão vendo, eu queria fazer uma coisa que fosse o mais fiel possível à arte da capa. Infelizmente, eu precisei fazer muitas adaptações, né? E aí, com isso, realmente, infelizmente, ficou um pouquinho diferente, né? Não tenho o que fazer, às vezes a gente tem que realmente fazer algumas adaptações. Isso já me coloca em dúvida sobre a Sancha, que é essa personagem que está aqui, né? Essa personagem aqui. Já me faz ficar pensando assim, será que vale a pena fazer a Sancha igualzinho como está aqui? Para começo de conversa, essa Sancha está usando uma tiara com joias aqui, um biquíni, né? E a Sancha na história de verdade ela está completamente nua, e na adaptação do Roy Thomas com o John Buscema ela está usando um biquíni, né? Então eu acho que eu vou fazer esse biquíni também. Eu não quero fazer uma peça que acabe ficando erotizada, então acho que eu vou fazer a Sancha o mais parecido possível com essa versão aqui do Val Mayerik, usando esse biquíni também, e depois eu vou juntar os 3 personagens em um diorama, né, para poder imprimir e, enfim, e ter isso bem bonito aqui na minha estante. As feições do Conan também, o Conan, eu nunca concordo muito bem com as feições que são utilizadas por ele. As feições do John Buscema não batem exatamente com o que é descrito pelo Howard. As feições desenhadas pelo Barry Windsor Smith também não combinam com a descrição do John Buscema. Desculpa, não combinam com a descrição do Howard. E aqui o Val Mayerik, ele criou um Conan que tem uma fisionomia que me lembra um pouco os índios americanos, cara. Eu posso estar falando bobagem, mas me lembra um pouco a feição dos índios americanos. Eu acho que não funciona muito bem. O Conan seria um personagem mais ali do Mediterrâneo, né? Mas, bom, enfim, posso estar falando bobagem. De qualquer forma, essa aqui é a minha versão do Conan para essa arte da Espada Selvagem de Conan 29 que eu estou reproduzindo, né? Junto com o homem, que é a criatura do poço, né? E agora eu vou partir para Sancha, para fazer Sancha, e espero que fique bem legal. Era só isso, só queria passar para mostrar para vocês como está evoluindo esse trabalho, e a gente se encontra no próximo vídeo, quando provavelmente eu vou trazer a Sancha pronta para vocês, e depois a gente junta essas 3 peças numa arte só, e a gente reproduz essa capa aqui fisicamente, para ficar bonitão assim, impresso numa estante. Muito legal. Compartilhem esse vídeo aí com todo mundo que vocês acham que gostam da era eboriana, que gostam do Conan, que podem se interessar nesse material. Colaborem com sugestões, se vocês puderem também, eu agradeço. E a gente vai se vendo nos próximos vídeos, tá bom? Um abraço para todo mundo e falou!